Olá pessoal, meu nome é Sayonara, sou professora de Ciências do Ensino Fundamental 2 e vou começar a gravar algumas aulas complementares, para complementar os estudos dos meus alunos no Centro Educacional ERLAC. Essa aula então é uma aula para o 9º ano, ela é sobre modelos atômicos, né? Então, nós vamos começar assim. No ano de 350 a.C., Aristóteles, um filósofo grego, ele começou com a ideia de que toda matéria seria formada por 4 elementos básicos, a água, terra, fogo e ar, que associados iam formando o que existe, a matéria. Depois, 400 anos antes de Cristo, os filósofos Demócrito e Leucipo, eles propuseram a ideia de que a matéria é formada por pequenas, vamos dizer assim, partes, pequenas partes. E aí eles chamaram essas pequenas partes de átomo, A de não, tomo divisível. Então essas pequenas partes eram não divisíveis. Então, se você pegar o pedaço de alguma coisa, de algum objeto, e você for partindo aquilo ali, você vai chegar num ponto em que é a menor estrutura possível, o que eles deram o nome de átomo. Só em 1808, que veio a teoria de Dalton. São 4 teorias, nós vamos ver. E a teoria de Dalton, em 1808, ele explica assim, que o átomo, ele é uma esfera rígida, seria uma esfera rígida e que não teria indivisível, não teria como dividir, maciço. Então o átomo seria esférico, maciço, indivisível, e vários átomos juntos, com as mesmas massas e tamanhos, teriam as propriedades iguais e formariam um elemento químico. Então, os átomos, quando eles tivessem o mesmo tamanho, a mesma massa, átomos de mesmo tamanho, eles seriam considerados um elemento químico. Essa é a teoria de Dalton. Ficou conhecida como bola de bilhar, porque ela lembra uma esfera rígida, a bola de bilhar. Então, os elementos químicos diferentes seriam formados por átomos, por massas, tamanhos e propriedades diferentes. Então, vamos dizer assim, imagina uma bolinha amarela. Então, as bolinhas amarelas teriam as mesmas características, os átomos amarelos teriam as mesmas características, os átomos vermelhos de tamanho menor ou maior, mas com as mesmas características. Ele imaginava assim, e ele propôs isso. Os átomos de elementos diferentes, quando combinados, então quando essas esferas fossem combinadas, formariam substâncias diferentes. Os átomos seriam apenas reorganizados para formar novas substâncias, mas nunca destruídos e nem criados. Aí depois, em 1887, veio Thomson. E Thomson, ele dizia o quê? Ele dizia que, por causa de um experimento que ele fez, com raios catódicos, ele propôs que os átomos, eles realmente são esféricos, porém, eles apresentam cargas. Então, Thomson já começa com uma ideia de cargas, tem uma figura aqui logo a seguir, onde ele lança um raio sobre dentro desse tubo, e ele percebe que ao passar por um ímã, esse ímã aqui azul, ó, que tem os 2 polos, esses átomos sofrem desvios. Então, por serem desviados, eles devem apresentar cargas. Então, Thomson veio com a ideia de carga. Os raios atraídos eram formados por estruturas menores do que os átomos. Esses raios apresentavam uma carga negativa,
pois estavam sendo atraídos pela parte positiva do campo elétrico. E as partículas de carga negativa deu o nome de elétrons, né? Então, Então, ele, através desse experimento, ele percebeu que quando passava por um ímã, ele sofria desvio. Então, a ideia dele é que havia cargas, então, porque o ímã, ele tem carga, ele tem polos, né? Então, o negativo era atraído pelo polo positivo. O positivo era atraído pelo polo negativo. Então, se quando chegava perto do ímã sofria esses desvios, então é porque o átomo possui cargas, né? E foi conhecido como o modelo do pudim de passas, né? Porque é uma esfera com passas, vamos dizer assim, com as cargas incrustadas, né? Aderidas nessa esfera. A esfera, a massa dela era positiva, com os elétrons incrustados com carga negativa, né? E esse átomo, ele seria neutro. Como assim? Para cada carga negativa, existe uma carga positiva. Para cada carga negativa, uma positiva. Então, no todo, esse átomo é neutro, né? Então, o modelo proposto por Thomson ficou conhecido como pudim de passas. O átomo era aquele do modelo de Dalton, porém com elétrons incrustados em toda a sua superfície, né? Sendo a massa positiva e os elétrons incrustados negativos. Depois, em 1904, veio o modelo de Rutherford. E Rutherford, ele fez um experimento semelhante ao de Thomson, só que foi na época que já se conhecia radioatividade. Então, o modelo de Rutherford, ele colocou uma lâmina, né, de ouro, tem aqui o desenho, ele colocou uma lâmina de ouro e lançou essas partículas alfa em direção a essa lâmina. Eles já estavam conhecendo mais de radioatividade, e aí o que ele imaginava? Se os átomos são esferas maciças, né? Se eles têm elétrons incrustados na massa, o que deveria ocorrer seria que quando batesse na lâmina, que também é de átomos, massa, né, indivisível, então ele ia bater ou ia retornar, né, ia bater, mas não ia passar. Então ele imaginava assim que os átomos iam se chocar e o que ia acontecer, né, que ele estava esperando ali é que não iam ultrapassar, né, mas como ele colocou uma lâmina bem fina, né, ele deixou isso bem assim, na tentativa de saber o que ia acontecer, né. Então, quando ele fez esse experimento, o que aconteceu na realidade? Os fatos, né, foram que as partículas alfa, elas tiveram diferentes reações, vamos dizer assim, os raios, né, os feixes. Alguns feixes foram desviados, ultrapassaram aqueles átomos de ouro, do ouro, né? Ultrapassaram, sofreram desvios ao ultrapassar, alguns foram reto, outros voltaram, foram desviados, né, em outros sentidos, né? E até houve retorno. Então aquilo ali assustou, né, vamos dizer assim, impressionou ele. E aí ele começou a formular, então, por que aconteceu isso, né? Então, ele jogou as partículas alfa sobre aquela lâmina fina de ouro, e aí algumas ultrapassaram a massa ali de átomos de ouro, outras sofreram desvios, né? Foram desviadas, outras retornaram, né? Então, ele ficou tentando formular uma ideia do que poderia ter acontecido ali, né? Percebeu outras estruturas menores, que não eram os elétrons de Thomson, pois possuía carga elétrica positiva e apresentava uma massa de 1836 vezes maior. A essas estruturas, Rutherford chamou de prótons. Então, Rutherford identificou
que existia uma região dentro do átomo que era muito densa, né? Então, muito densa, ou, né, muito com carga, né, com carga positiva, porque os raios que batiam naquela região, eles eram totalmente desviados, né? Ou até retornavam, e então tinha uma região mais densa. Outro fato que ele percebeu, os que ultrapassaram, então, é porque existe espaço. Existe um espaço onde aquelas partículas conseguiram ultrapassar. Ou seja, o átomo não é totalmente rígido, como propunha Thomson e Dalton, né? Então, no decorrer da experiência, Rutherford percebeu que grande parte das partículas positivas atravessava a lâmina fina de ouro sem sofrer desvios. Algumas poucas partículas positivas não atravessavam a lâmina e voltavam, e outras sofriam desvio de trajetória ao atravessar a lâmina. Aí o que ele propôs? Ele fez as seguintes conclusões. Os átomos devem ter espaços vazios? Sim. Né? Entre esses espaços devem estar localizados os elétrons percorrendo alguma trajetória. Então, os elétrons estão ali naquele espaço vazio, né, percorrendo alguma trajetória, e ele chamou essa trajetória dos elétrons de eletrosfera, é a região onde ficam os elétrons. O átomo deve ter uma região pequena onde está concentrada a sua massa, pois algumas partículas se chocaram em algo e voltaram para a origem. Essa pequena região ele chamou de núcleo, né? É como mais ou menos está aqui desenhado. Tinha um núcleo onde chocava e voltava, né? Uma região densa. Como as partículas... O núcleo deve ser positivo. Por isso, algumas das partículas alfa, que são de carga positiva e com massa, incidiram na lâmina e sofreram repulsão. Então, como que ele chegou à conclusão, né, do positivo do núcleo, né, do próton? Porque as partículas alfa também tinham carga positiva. Então, quando elas, e já era conhecido por ele, quando elas batiam então naquela região do núcleo, elas sofriam desvios. Os desvios era por causa da repulsão entre as cargas positivas, né, do núcleo do átomo no ouro com as partículas alfas lançadas por ele. Então, o modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como esse do sistema solar, né? Tem um núcleo denso com massa positiva, tem os elétrons em eletrosferas girando em torno desse núcleo, tá bom? Depois, em 1913, Bohr, né, e alguns cientistas começaram a ver falhas nesse experimento, nessa proposição de Rutherford. E Bohr, ele já tinha em mente um estudo científico da época, que era de Max Planck, que falava, né, do quantum, dos pacotes de energia. Né? Então, Bohr, essa teoria atômica hoje em dia é até chamada de Rutherford-Bohr, né? Porque ela tem a ideia de Rutherford, mas Bohr, vamos dizer assim, que aprimorou essa ideia, né? Tirou as falhas, as limitações que ela tinha. Então, posteriormente, o modelo proposto por Rutherford começou a apresentar problemas em suas definições, havendo a necessidade de mais estudos nessa área. Foi então que, em 1913, Niels Bohr, baseado na teoria de Max Planck, que admitia a ideia de que a energia não seria emitida de um modo contínuo, mas em pacotes de energia, ou seja, os quantum. Né? Então, Bohr enunciou que os elétrons se movem ao redor do núcleo em um número limitado de órbitas bem definidas, chamadas de órbitas estacionárias. Né? Então, existem órbitas e essas órbitas são bem definidas. Né? Movendo-se em uma órbita estacionária, o elétron não emite e nem absorve nenhuma energia. Porém,
Se ele salta de uma órbita para outra, né? Então, tem o núcleo interior e tem as órbitas. Se ele muda de órbitas, então ele pode, né, absorver energia para mudar de órbita, ou ele também pode liberar energia. E essa energia é um quantum, né? Então, olha aqui. Eu tenho um modelo de acordo com a ideia de Bohr, né? Mostra que o núcleo, as cargas positivas são os prótons, estão junto com os nêutrons, que também ficam no núcleo atômico. E em volta eu tenho a eletrosfera. A eletrosfera é a região que fica no entorno do núcleo. Os elétrons, eles estão na eletrosfera. Só que essas órbitas na eletrosfera, Bohr chamou de estacionárias, né? Então, existe a órbita, a primeira órbita, né? Que ele deu o nome de K. A segunda órbita, L, M, N, até a Q, tá bom? Esses elétrons, eles também têm, essas órbitas, elas têm uma quantidade máxima que comporta de elétrons. Então, na primeira órbita, o máximo de elétrons que pode ter ali são 2, né? Na segunda órbita, 8. Então, para um elétron sair de uma órbita mais interna e ir para uma órbita externa, mais longe do núcleo, ele precisa absorver energia. Então, ele fica ali girando, né? Estacionário. Mas, se ele quiser saltar de uma órbita, para ele saltar de uma órbita interna para uma externa, ele necessita absorver energia. É isso que está mostrando aqui, ó. O elétron, para ele saltar para uma órbita externa, ele precisa de absorver alguma energia, porque as órbitas externas, quanto mais longe do núcleo, maior é a energia dos elétrons, né? Mais agitados são os elétrons quanto mais longe do núcleo, né? E para ir para mais próximo do núcleo, ou seja, para saltar das esferas externas para vir para as órbitas internas, né? Esferas não, órbitas. Para vir para as órbitas internas, esses elétrons, eles precisam liberar energia, né? Então, a absorção de energia pode ser explicada se pensarmos que, recebendo energia externa de alguma fonte, o elétron pula de uma órbita mais interna para uma mais externa. Ao voltar de uma órbita externa para uma interna, ele libera essa energia na forma de luz, né, chamada de fóton, né? Foi dada continuidade nos estudos sobre o átomo e através desses mostrou-se que as órbitas eletrônicas de todos os átomos conhecidas se agrupam em 7 camadas eletrônicas. Então, são 7 órbitas, que foram chamadas de K, L, M, N, O, P e Q, tá bom? Sendo que cada uma delas tem um número máximo de elétrons que elas comportam, né? Então, aqui tem a representação de um elétron, né? De um átomo, e aqui os elétrons em cinza, nas eletrosferas, e cada um na sua órbita, né? É só uma representação, não indico a realidade, só uma representação pedagógica. Então, resumindo, o átomo, ele possui prótons, que são cargas positivas, os elétrons que ficam na eletrosfera com cargas negativas, os nêutrons dentro do núcleo também, dentro do núcleo junto com os prótons, né? Sem cargas. Então, os nêutrons, eles não têm carga. A massa do elétron é muitas vezes menor do que a do próton, né? Os elétrons se encontram em níveis de energia, girando ao redor do núcleo. Podem saltar de nível, recebendo ou perdendo energia. Os nêutrons se localizam no núcleo com os prótons, não possuem carga e sua massa equivale à mesma massa do próton. A massa do átomo todo se concentra praticamente no núcleo e é extremamente pequeno e denso, se comparado ao tamanho total do átomo. Então, o núcleo é aquele pesado, denso, né? O núcleo é onde se concentra
praticamente toda a massa do átomo. Ele é aquele paradão lá, pesadão, que fica lá, né? Mas com cargas positivas e neutras lá dentro. E em volta dele fica lá as mosquinhas, vamos dizer assim, voando, os elétrons agitadinhos, né? Que fica voando e girando em torno desse núcleo, né? Então, gente, por hoje é só, eu vou parar por aqui. Mas depois a gente vai ver a estrutura do átomo melhor. A gente vai ver que quando esses elétrons eles saem das órbitas, né, que eles perdem energia, né, esse átomo passa a ser considerado de uma forma diferente, né? E a gente vai estudar isso na próxima aula, tá bom? Por hoje é só. Peço a vocês que estudem essa matéria na apostila, né? Está no capítulo 9 do livro. E vamos em frente.